Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós vamos falar sobre direito das obrigações. Nós vamos falar sobre a relação jurídica obrigacional, tá? Deixa eu pegar aqui a caneta, só um minutinho. Vamos lá. Então nós temos aqui a relação jurídica obrigacional, né? Relação jurídica obrigacional. Tá bom? Então esse bloco aqui que eu desenhei é a relação jurídica obrigacional. Perceba que a relação jurídica obrigacional, que é esse bloco aqui, ela se dá de um lado você tem o credor, do outro lado o devedor, unindo os dois, né, no elo aí você tem o objeto ou a prestação, o objeto da obrigação. E esta é a relação jurídica obrigacional. Agora, esse objeto aqui da relação ou a prestação, nós podemos ter três tipos ou modalidades de obrigação. A obrigação de dar algo, tá? A obrigação de fazer alguma coisa ou algo e a obrigação de não fazer. A gente diz que a obrigação de dar e a obrigação de fazer é uma obrigação positiva. A pessoa tem que fazer algo, tem que ter alguma ação, né? A ação de dar ou a ação de fazer. E a obrigação negativa, eu coloquei o símbolo aqui da negativa, é a obrigação de não fazer, se abster ou se omitir, tá bom? Então, nesses três tipos de obrigação, então você tem esses três tipos de obrigação, três modalidades, referente ao objeto que une o credor e o devedor. Então a gente diz que o credor, credor é a parte ativa dessa relação, parte ativa. Por que o credor é a parte ativa? Porque ele pode agir, ele quem tem a ação, né? Nessa relação jurídica ele tem a ação de cobrar do devedor. E a parte devedora, a gente diz que é a parte passiva. Passiva da relação. Então você tem o ativo e o passivo. Sendo nessa relação jurídica obrigacional, o credor a parte ativa e o devedor a parte passiva. Tá? E como que se extingue essa relação jurídica obrigacional? No cumprimento da obrigação. No caso da obrigação de dar, e a gente está falando de dar coisa certa, nesse vídeo a gente não vai falar de dar coisa incerta, dívida de gênero. No caso de dívida de coisa certa, ou seja, obrigação de coisa certa, de dar coisa certa, na obrigação de dar coisa certa, essa relação obrigacional ela se cumpre, ela se realiza, ou a tradição ocorre na entrega do objeto, na entrega da coisa. Na obrigação de fazer, essa obrigação tem a sua tradição ou o cumprimento na realização de uma atividade. Alguém faz alguma coisa. E na obrigação de não fazer, né, a obrigação que a gente diz negativa, ela acontece, né, a sua tradição ocorre quando a pessoa se abstém, ela se omite, ela deixa de fazer. Tá bom? Então são esses três tipos, três modalidades de obrigação quando a gente está tratando da prestação, o objeto obrigacional da relação jurídica obrigacional, que é esse bloco aqui que eu desenhei para vocês, tá bom? E aí, o que cai muito na prova não é exatamente esses conceitos, que é muito fácil, mas o raciocínio em relação ao descumprimento ou inadimplemento dessa obrigação. Veja que na obrigação de dar coisa certa, se eu estou diante de uma questão de prova, perguntando para mim se cabe perdas e danos, se não tem culpa da parte devedora, ou se ocorreu o inadimplemento ou o descumprimento, né, dessa obrigação com culpa. Se ocorreu o inadimplemento, o descumprimento sem culpa, a gente diz que a questão está resolvida e aí não cabe perdas e danos. Agora, se ocorreu o inadimplemento, o descumprimento dessa obrigação por culpa da parte devedora, caberá sim perdas e danos, é claro, se foi adiantado algum valor, será devolvido. Então vamos pegar cada uma dessas modalidades de obrigação e analisar numa situação para ver se há culpa ou não há culpa da pessoa no descumprimento, no inadimplemento. Vamos supor que eu comprei o carro, fiz o depósito e João tem a obrigação agora de me dar o carro, fazer a entrega desse carro, desse objeto. Só que João estava lá em Minas Gerais, bebendo, tal, se exibindo com o carro, ainda não me entregou, e se envolveu num acidente, embriagado, bateu num poste e deu perda total.
ele não pôde me entregar o carro, então houve inadimplemento ou o descumprimento dessa obrigação. E aí eu te pergunto, houve sem culpa do João ou com culpa do João? Ah, ele foi lá, ele abusou, ele dirigiu embriagado. Então houve culpa dessa pessoa. A questão vai, se for algum valor foi depositado, deve ser devolvido, e ainda caberá perdas e danos, porque houve culpa por parte do João, pelo lado do devedor, que deveria ter me entregue o objeto, né, e realizado a tradição. Agora, vamos pensar numa questão em que João estava lá em Minas Gerais, em Brumadinho, e houve aquele acidente trágico, estourou a barragem, e o lamaçal destruiu o carro. Não houve culpa por parte do João, não é verdade? Ele estava lá em Brumadinho, ocorreu esse desastre, ele não pôde me entregar o carro, houve um descumprimento, inadimplemento, mas não houve culpa por parte do devedor. Então, dizemos que a questão está resolvida, claro que se eu depositei alguma coisa ou paguei adiantado, ele deverá me devolver, mas não caberá perdas e danos. E esse raciocínio, na prova, você pode utilizar para qualquer uma dessas três obrigações. Vamos pegar a obrigação de fazer. Digamos que eu contratei um cantor lá para cantar num evento que eu estou organizando. No dia do evento, que ele deveria vir para realizar a atividade e cumprir a obrigação, né? Aí acontece que ele foi sequestrado, um sequestro relâmpago, ameaçaram ele lá, ele não pôde, justo no horário que eu tinha combinado com ele, não pôde comparecer ao evento para cumprir a obrigação dele de fazer. E aí eu analiso com você, houve o descumprimento e inadimplemento dessa obrigação, mas foi com culpa ou sem culpa desse cantor? Claro que foi sem culpa, porque ameaçaram a vida dele, sequestraram ele, se envolveu nesse trágico crime, né, de sequestro, foi vítima, e claro que se eu adiantei R$1.000 para o cantor, ele deverá me devolver, mas não tem como eu entrar com perdas e danos porque não houve culpa por parte dele. Agora vamos dizer que esse cantor no dia lá do evento, que ele deveria comparecer, ele encheu a cara, tomou uísque, eu não vou naquele negócio lá não quero cantar hoje não, e não compareceu ao evento para cantar. Isso eu digo, pergunto para você, sem culpa ou com culpa? Com culpa. Ele não realizou a atividade, né, a obrigação de fazer, e deverá me devolver se eu adiantei algum valor para ele, e ainda caberá perdas e danos contra ele, não é verdade? Agora, vamos pensar na obrigação de não fazer. Supondo que eu contratei alguém para trabalhar num projeto aqui, essa pessoa assinou um termo lá, uma cláusula de confidencialidade do projeto, porque tem patente, tem projeto, segredo do projeto. Aí, essa pessoa foi também vítima de um sequestro, colocaram a arma na cabeça dela e falaram, ou você conta o segredo daquela empresa, ou eu vou te matar, eu mato sua família. Olha que terrível. E aí eu te pergunto, houve culpa dessa pessoa? Ela contou o segredo do projeto, mas sem culpa. Claro, eu não tenho como entrar com perdas e danos porque não houve culpa. Agora vamos supor que essa pessoa aqui não cumpriu a obrigação de não fazer, a obrigação negativa, descumpriu, né? E houve o inadimplemento da obrigação, com culpa. Ela chegou, vou vender por R$5.000 o segredo, dá essa grana aqui, eu te conto o segredo da empresa, e ele tinha assinado a cláusula de confidencialidade. Então essa pessoa, com culpa, ela contou o segredo, né? E aí então a questão aqui é você analisar se houve inadimplemento ou descumprimento da obrigação sem culpa ou com culpa por parte do devedor. E aí caberá, claro, se houve algum valor pago deverá ser devolvido e ainda caberá perdas e danos. E esse raciocínio você tem diante de do descumprimento de qualquer uma dessas modalidades de obrigação. A questão é, na prova, você avaliar se houve culpa ou se não houve culpa do descumprimento, tá bom? Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Se gostou, dê um joinha aí, dê um like aí, smash like. Se você ainda não assinou o nosso canal, a gente vai fazer bastante vídeos aqui com dicas para ajudar vocês que estão estudando para prova, concursos em geral, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo e te vejo no próximo. Tchau, tchau!